Senhor presidente, senhores mais parte desta Casa da Lei, desse parlamento, e o público aqui presente. É mais uma sessão extraordinária que estamos aqui nesta casa no final desse mandato. E eu creio que todos os vereadores que estão aqui estão findando mais essa legislatura, e até quero dizer a todos vocês que nunca foi votado um projeto de lei nesta casa nessa data. E aqui tivemos 4 anos e estamos encerrando agora. E nunca fomos convocados aqui para votar uma sessão nessa data. Mas, como chegou o final do mandato, então, aí eles disseram assim: o palanque foi desmontado, mas as pacanhas políticas continuam. Elas continuam, e aí aonde dão frequência essa sessão de última hora. Eu creio que o povo que ouviu o rádio ontem ouviu que nós votamos um projeto aqui para determinados material, e lá foi constado que todos os vereadores aqui votaram um projeto de lei autorizando o prefeito fazer queimas de livros. Alguém nos dizer, está queimando arquivo, é o que o povo diz aí por fora aí. E o quanto esta matéria que estamos votando aqui hoje, que está aqui para ser votada. Então, alguns projetos chegam a hora de ser votados. E quando a maioria, muitas das vezes, aparece no momento, dizendo que venceu o voto na casa, então permanece o voto dos vereadores. Mas ali o promotor se responsabilizou todos os vereadores que votaram aquele projeto. Eu tinha minhas dúvidas para votar aquele projeto e disse a alguns pares desta casa a respeito de votar os projetos. Mas o que a administração fala até o momento é em transparência. Sim. A transparência ultimamente ela tem sido ocultada. Os senhores sabem que essa gestão reservou 5 pragas de taques para cá. 5 taques nessas horas caladas, nesse final de mandato. Também. Vereador, permite a parte? Só pedir a Vossa Excelência que as sessões extraordinárias, segundo o regimento da Casa, elas são convocadas para o único fim. E, pelo que me consta, deverão ser discutidos na hora do dia dessa sessão os 2 projetos que estão em pauta. Os outros assuntos, Vossa Excelência não poderá discutir nesse momento. Exatamente. Mas eu estou dentro do meu discurso e acredito que, como eu fui convocado só para essa sessão, eu poderei falar aqui dentro desse discurso mais alguma coisa aqui. Agora, referente ao assunto do projeto que Vossa Excelência está aqui acatando, também eu posso tocar nele. As 13 pessoas que foram convocadas no concurso, a partir do dia 4 para cá, eles tinham esses servidores concursados no município e seguraram eles para não chamar o servidor no município. Mas por quê? Porque não entraria na folha de pagamento do atual gestor desse município, mas entraria na folha de pagamento da prefeita eleita na próxima gestão. Por que ficaram 2 anos? Eu queria perguntar a Vossa Excelência, por que 2 anos ficaram e esse povo não foram chamados? Por que não convocou esses servidores? Qual a justificativa que Vossa Excelência tem nesse assunto? Por que esse povo nessa situação? Foi a lei
dá o direito ao prefeito convocar tantos e quantos servidores aprovados no concurso. Foi homologado até o dia 7 de julho passado. Foi homologado no ano passado. Então ele pode, mesmo independente de estar em período eleitoral ou não, ele tem o direito de convocar. Agora cabe a quem se sentir ofendido ir na justiça e dizer que o prefeito está errado. E entrar na justiça e se lá achar direito para derrubar as convocações, nada impede. Agora não podemos aqui deixar de votar uma lei para criar uma vaga para um cidadão que está ali presente, o Gimael, que foi convocado. Ele está no direito dele, que foi convocado e tem que tomar posse. Então, se a lei está aqui para regulamentar, cabe a gente regulamentar ou não. E votar favorável, quem achar que é favorável, está favorável. Quem achar que é contrário, vote contrário. Aqui, cada um de nós, meu vereador, somos respeitados por nossas opiniões, palavras e votos aqui no plenário. Então, cada um tem seu ponto de vista. E eu vou respeitar seu ponto de vista, todos os colegas vão respeitar. E até o próprio Gimael está aí para ser convocado, se nós ser contrário, vai respeitar seu ponto de vista. Agora, o prefeito está convocando os servidores dentro da legalidade. Agora, se a próxima gestão achar que ele está errado, que entra na justiça para anular essa convocação. Sim, a justificativa de Vossa Excelência, com respeito às demais pessoas concursadas, que foi convocada agora, eu creio que eles mesmos entendem. Por quê? Porque ornaria as despesas do prefeito atual. Agora, como Vossa Excelência já disse, que a guerra, vocês querem uma guerra com a administração, quem vem aí? Vossa Excelência já me disse isso particular. Me concede a parte, nobre colega. Só aqui para complementar o vosso discurso e lembrar aqui, falando dentro dos dois projetos que está aqui, quando o presidente fala aí da questão que o prefeito tem todo o direito de contratar, a gente não está aqui contra o Gimael, de maneira alguma. A gente está contra a situação que a gente está vivendo no final de mandato, aonde está aí um monte de fornecedores, alguns fornecedores para receber, preocupados se tem dinheiro ou não para pagar, o próprio prefeito cortando as portarias antes do final do ano para poder diminuir a folha, e aí chega no final de mandato, aonde as escolas estão de recesso, ele vai lá e convoca o professor. Será que ele não poderia pensar que essa convocação deveria ser feita pela próxima gestão no momento certo para não onerar gastos? Não é isso que fala, cortar gastos? Todo tempo essa administração falou? Outra questão também que eu quero colocar aqui, nobre colega, e para todos vocês que estão aqui ouvindo, que essa sessão está sendo gravada. Quero dizer para vocês que dentro daquele quadro de vaga, tinha uma vaga para operador de trator. E eu tenho a cópia da lei uns dias antes e tenho ela, a que foi apresentada depois, que já está tudo nas mãos das pessoas certas, que precisa ter conhecimento disso aí. Então não adianta querer pressionar. Eu fui convocada hoje 9 horas da manhã, 9h05 da manhã eu fui convocada. Eu fui ter acesso ao primeiro projeto 50 ou 51 nesse horário. O regimento diz que eu tenho direito de ter acesso ao projeto que vai para votação na extraordinária 8 horas antes da sessão, e não tive esse direito. Corri atrás antes do presidente, liguei, fui atrás para ser convocada, para mim poder ver os projetos que vinham para votação hoje. E o fato mais importante dentro desses projetos, a gente já falhou algumas vezes e não pegar projeto que vem em cima da hora para ser votado e a gente não ter tempo de analisar. Só que hoje, Gimael, não é por você não, é por mim mesmo, é por cada um de nós que está aqui votando esse projeto. Eu votaria ele se eu tivesse tido tempo de olhar e analisar, mas não tive. E nenhum desses dois projetos tem parecer jurídico. E nesse momento eu convido, e quero que a secretária lance na ata aí, eu convido os que quiserem sair desse plenário junto comigo. Eu estou me retirando, não voto nenhum projeto desse. Não tem parecer jurídico. Só aqui dar a palavra para o discurso, só para responder a vereadora. Vossa Excelência participa ou não se sessão. Já disse aqui que o regimento interno e a lei orgânica asseguram que o vereador é inviolável por sua opinião, palavra e voto. Tá? Participe ou não, se tem parecer jurídico ou não. O plenário é soberano. Nós votamos aqui
aqui dezenas de processos dessa casa que chegou em cima da hora. Votamos dezenas de processos dessa casa sem parecer jurídico, tá? E nenhum deles foi questionado. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Estou aqui para fazer o que eu acho certo. Sempre tomei aqui minhas regras. Concluiu a palavra, vereador. É a discussão no caso dessa matéria, mas aí quando eu creio que o povo todo entende o sentido desse projeto que está sendo aqui votado. Muitas das vezes não precisa eu explicar. E o quanto o senhor presidente disse a respeito de entrar na justiça, isso aí não precisa nem mandar, porque provavelmente a justiça tomará sim as decisões que deverá ter sido, que precisa ser tomada, porque isso aí também não é o prefeito atual que vai dizer quantos servidores nós precisamos na nova gestão. Quem vai saber disso aí é na hora que nós fazer a editoria, convocar Ministério Público, Tribunal de Contas, e nós vamos sim fazer sim a nossa defesa e provavelmente será respeitado sim a decisão da Justiça. E até porque nessas matérias que estão aqui, provável das 8 horas antes de acesso o projeto, Vossa Excelência não deu aos vereadores do caso. Vossa Excelência não me forneceu essas matérias. Vossa Excelência me forneceu o número do projeto. Agora, o projeto aparece sem o parecer do assessor jurídico da casa. E aí, no caso, essa Casa de Lei apresenta a Vossa Excelência como presidente, mas não como advogado desta casa. Então, esse projeto, na realidade, precisa que esteja parecer jurídico sim para votar. Vosso tempo está extinto, na verdade. Vossa Excelência, isso está muito correto. Vossa Excelência me embarrar até agora, mas quero dizer que Vossa Excelência falou 5 minutos dentro do meu discurso. Então eu peço que Vossa Excelência dê também algum espaço para mim. Pode ter um tempo se Vossa Excelência vai concluir. Aí então, quando nós chega a situação de votar esse projeto, aí quando a nossa vereadora também se retira para não votar o projeto, e a gente não tem condições de votar esse projeto nessa situação. Quem é, no caso, aqui, talvez, que espera um respaldo sobre esse projeto, você vai desculpando, porque eu, na realidade, eu não consigo votar esse projeto. Porque os demais projetos que a gente já votaram aqui, e que veio, muitas das vezes, incomodar até a assessoria jurídica, o Ministério Público do nosso município. Então, eu quero dizer para vocês, aquilo que estiver no meu alcance de contribuir, e que eu estarei fazendo a coisa correta, eu estarei, no caso, assim, contribuindo. E dizer também para Vossa Excelência que vocês devem corrigir as sessões que os senhores fizeram já antecipado. Porque quando a gente diz que está votando, muitas das vezes, matéria, imprimir os documentos, e às vezes os senhores dizem não, mas na sessão do dia 17 foi votado 2 sessões aqui, tudo sessão ordinária e não sessão extra. Eu acho que Vossa Excelência lembra disso, tá? Aí então vale a pena Vossa Excelência observar que, se for entrar na justiça com esses projetos, eu estarei entrando com aqueles outros também. E fica aqui, gente, o meu muito obrigado a vocês, todo o povo que estão aqui. Aquele que espera uma contribuição minha nesses projetos, infelizmente, eu não vou poder contribuir com os seus. Muito obrigado.